Ansiedade, medo, depressão, nervosismo na hora do fechamento, ou até mesmo vontade de desistir da profissão por um certo desânimo mental. Se esses sentimentos já passaram pela sua cabeça, corretor, esse vídeo aqui é para você. Fala, turma, meu nome é Rafael Alves, também conhecido como Rafa Professor. Eu sou professor e palestrante e para mim é uma honra trazer aqui para vocês uma fala sobre saúde mental, uma fala sobre cuidar da gente, cuidar do nosso psicológico, e é também uma fala que tem muito a ver com a minha história. Então, se você está passando por um período turbulento nas suas vendas, nas locações, está inseguro com a profissão, pensando em desistir, e várias vezes se vê mais ansioso, mais nervoso, mais com medo do que o normal, esse vídeo aqui é para você e eu vou te ajudar um pouco contando a minha história com saúde mental. Hoje eu ocupo uma profissão de formador dentro do mercado imobiliário, me coloco ali, me posiciono como um educador, mas a verdade é que lá atrás, em 2012, quando eu tive a minha primeira empresa, eu cometi alguns erros muito graves que custaram a minha saúde mental e eu vou compartilhar um pouco dessa história aqui com você para te alertar sobre algumas coisas que você pode sim prevenir e também te deixar algumas dicas práticas de como começar a cuidar um pouco mais da sua saúde mental, tá certo? Bom, a minha história com saúde mental começa, como muitas pessoas, sem querer. Eu tinha uma empresa lá em 2012, ela cresceu muito. Em pouco tempo, eu conquistei coisas muito jovem. Eu era tido como o menino de ouro, aquela pessoa que teve sucesso muito cedo, só que eu não me preparei psicologicamente para isso. Então, dentro de mim existiam vários sentimentos, várias coisas ali que eu não conseguia compreender muito bem. Eu ia me afogando no trabalho, eu ia trabalhando 12, 13, 14 horas por dia e não dava vazão para esses sentimentos. Então, constantemente eu me sentia mais cansado que o normal, eu me sentia mais estressado que o normal, mais triste que o normal. E tinha ali algumas indas e vindas de picos de estresse sem conseguir entender o que estava acontecendo, porque se no trabalho estava indo tudo bem, se na vida financeira estava indo tudo bem, naturalmente também na minha vida como ser humano deveria estar tudo bem. Quando eu parei para olhar para isso, lá em 2016, em uma única sessão de terapia, eu explodi. Eu tive ali uma crise de dentro para fora de vários sentimentos que estavam guardados, de vários sonhos que eu fui suprimindo, de várias vontades que eu fui ali não realizando ao longo dos anos e, sobretudo, de um grande burnout, ou seja, de uma grande exaustão causada pelo excesso de trabalho e por esses sonhos sufocados ao longo do tempo. Então, em uma única sessão de terapia, eu pude ali ter esse sentimento realmente de explodir, de ter esses sentimentos vindo de dentro para fora, e isso causou uma crise muito séria, onde eu peguei uma repulsa ao trabalho, tive que ficar internado no hospital psiquiátrico, dei ali início a um tratamento que levaria anos e anos, e até cheguei a vender a minha primeira empresa, porque eu não tinha mais condições psicológicas de aguentar aquele dia a dia de 14, 15 horas de trabalho por dia e, de fato, não fazendo o que eu queria, porque o burnout ele foi descoberto uma vez que eu parei de fazer aquilo que mais me agradava e que era onde estava a minha maior potência, que era no treinamento das pessoas, para então assumir ali uma posição mais administrativa, mais financeira, um pouco mais fechado, mais longe das pessoas, que é o contrário do que é a minha essência. Então, esse é um ponto muito importante já para você olhar da minha história, que pode estar acontecendo dentro da sua história, dentro da sua carreira. Primeiro ponto, você está fazendo algo que realmente te satisfaz? Você está fazendo algo que te deixa feliz? Você está fazendo algo que é maior do que você, que te dá pertença, além do quesito financeiro? Porque tem muitos corretores que ganham muito dinheiro, mas não são felizes de fato. Ou corretores que ficam muito tempo sem vender e quando faturam uma comissão de 20, 30, 40 mil, não estão preparados psicologicamente para aquilo e acabam torrando esse dinheiro em vício, em jogo, em bebida, em droga. Então, é muito importante essa primeira pauta de você realmente se entender
como um corretor que está fazendo aquilo que você quer, que está fazendo aquilo que você é bom, que está fazendo aquilo que te traz algum retorno além do financeiro, tá certo? Esse é o primeiro ponto aqui da gente aprender um pouco com a história que eu vivi do burnout lá em 2016. Outro ponto crucial que eu trago é a necessidade de você ter ali uma orientação profissional. Eu sempre fui muito resistente à terapia. Na minha primeira empresa, de 2012 a 2016, eu era muito resistente a fazer uma terapia, a buscar uma ajuda. A única coisa mais dentro assim do autoconhecimento que eu tinha feito, turma, era a questão do coaching, antes do coaching virar meme, sabe? Porque o coaching, ele trabalhava mais questões profissionais ao invés de pessoais, entende? Então, o segundo ponto que eu deixo para vocês é você não ter vergonha de buscar ajuda, é você não se fechar dentro de você e não se blindar. Afinal, eu e você somos seres humanos e nós temos saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde familiar, entre várias outras saúdes aí que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida profissional como se fosse tudo que a gente tem, quando, na verdade, a gente tem também essa vida psicológica, essa psique, essa necessidade de estar bem com o psicológico, com seus próprios pensamentos e com seus próprios sentimentos. E posso te falar, isso sempre vai te ajudar nos negócios, porque o quão mais maduro for o seu raciocínio, o quão mais sincero você for com seus sentimentos, mais madura vai ser a sua carreira. Senão você vai ser um profissional que sabe fazer muito bem ali a parte da tratativa do imóvel, do negócio, mas você não vai ser tão bom em lidar com pessoas, porque, em primeiro lugar, você é pessoa, eu sou pessoa. Então, é muito necessário você olhar para essa questão de realmente buscar ajuda, né? Faço um apelo aqui especial aos homens. Nós, homens, nós fomos a vida inteira taxados com a seguinte frase: engole o choro. E por que a gente foi taxado com essa frase? As mulheres também, mas majoritariamente os homens têm mais dificuldade em se abrir. Então, essa questão de engolir o choro, de engolir os sentimentos, os pensamentos, ela acaba nos tornando muito insensíveis conosco mesmo, sabe? Então, a segunda dica que eu deixo aqui é para você olhar para profissionais que vão cuidar de você. Então, não tenha receio aí em um psicólogo, não tenha receio em um psiquiatra, não tenha receio de se entender mais como ser humano e em atividades de autoconhecimento, porque quando você quebra um braço, você vai num médico ortopedista que sabe cuidar desse osso aí. Quando você não está legal da cabeça, é doido, é maluco, né? Vale lembrar que até a década de 70, muitos dos tratamentos psiquiátricos, eles ainda eram feitos à base de choque, à base de tortura. Então, ainda é um tabu falar sobre saúde mental. E agora, em setembro, vocês vão ver, esse vídeo está sendo gravado em agosto, agora em setembro vocês vão ver que isso fica mais forte, porque tem o setembro amarelo, o mês ali de valorização da vida. Depois, todo mundo esquece. Então, aproveita que você está numa moção de saúde mental, que você está vendo esse vídeo, que você está se cuidando minimamente e já engata logo uma terapia, já engata logo uma consulta, aí, se necessário, com um psiquiatra, para olhar para você, porque se você não fizer, quem vai, né? Essa é a grande verdade, tá? Então, eu descobri o burnout lá em 2016, tive que ficar internado e depois iniciei uma caminhada de recuperação mais longa, que é a terceira dica que eu deixo aqui para você. Nunca é tão simples quanto parece. Saúde mental, se a gente colocar o nosso cérebro numa máquina, não sai um relatório, não sai um raio-x, não sai ali todo o diagnóstico logo de cara, como sai, por exemplo, para uma pedra no rim, como sai, por exemplo, para alguma outra enfermidade que você consegue facilmente detectar. A saúde mental é um pouco mais complexa. Várias vezes você vai precisar de um estudo por semanas e semanas de um psicólogo para cavocar o seu inconsciente, enquanto um psiquiatra entra ali com essa questão medicamentosa. No meu caso, por exemplo, eu fui diagnosticado com burnout em 2016, passei por um quadro depressivo muito severo, fiquei quase um ano afastado da minha própria empresa. Quando eu voltei, decidi por vendê-la. E dentro desse um ano, eu fui entendendo um pouco melhor, através da terapia e também ajuda de profissionais psiquiatras, que eu não tinha uma depressão
e somente um episódio de burnout. Eu tinha um quadro denominado como bipolaridade, que é um diagnóstico que eu carrego até hoje por uma insuficiência de lítio, que é um componente do nosso sangue, desde lá da era dos meus bisavós paternos. Olha só que complexo. Então, um episódio, um dia, lembra que eu fui no psicólogo lá em 2016, desencadeou a necessidade de um tratamento, de uma internação, de medicação, de mais estudo, mais terapia, vários episódios de cai e levanta dentro disso, tá? Foi muito sério o meu caso. E depois de um ano, a gente começou a tratar essa possibilidade de fechar um diagnóstico de bipolaridade. Hoje, falando com você em 2024, eu posso te dizer, de fato, com todas as letras, que eu sou diagnosticado como bipolar, e a bipolaridade as pessoas acham que é a pessoa mudar de ideia, né? Então, agora eu quero tomar um pouco d'água, daqui a pouco eu já não quero mais. Eu quero trabalhar com venda, daqui a pouco eu já quero locação. Eu quero captar um imóvel, comprar uma bicicleta ou me casar em Paris. Mas a bipolaridade não é, de fato, pelo menos o meu diagnóstico ali dentro da minha especificidade, não é sobre isso, tá? A bipolaridade, ela tem muito mais a ver com transtornos de humor, no meu caso. Então, não sou nenhum especialista em saúde mental, sou aqui um professor falando para vocês sobre algo que viveu, mas o que eu posso te dizer é que dentro desse quadro existe uma oscilação de humor, aonde em alguns momentos o bipolar ele vai para um estado de mania, ou seja, um estado de muita energia, um estado eufórico, um estado de vou dominar o mundo, vou fazer tudo acontecer, sou maior do que eu imagino. Então, nesse estado de mania, o bipolar, como no meu caso lá em 2016, nas crises, eu me achava maior do que a situação como um todo. Normalmente, é esse estado de mania que faz o bipolar gastar mais dinheiro do que ele tem. Então, se está ganhando 10, se está ganhando 15, se está ganhando 20 mil reais, ele vai gastar 15, 20, 30, 40 mil reais. Aquela sensação de que não precisa dormir tanto, porque no outro dia ele consegue recuperar, ele consegue ser meio que um super-homem ali, sabe? Então, o bipolar, ele tem muito essa questão da mania em um polo. No outro polo, ele tem a questão da tristeza, a questão da depressão. Então, onde que a gente entende esses quadros mais depressivos do bipolar? Em não querer sair de casa, em não querer cuidar da aparência. Eu passava longos períodos sem tomar banho, por exemplo, 2, 3 dias sem querer tomar banho, não querer cuidar da própria alimentação, comer muito pouco, entende? Então, são 2 estágios muito diferentes que a gente vê ali dessa figura da bipolaridade. Um vai para a mania e um vai para um quadro mais depressivo, tá? Outra dica prática que eu posso deixar dentro disso é da gente tentar não subestimar os sinais. Então, olhar muito para dentro de você, olhar muito para os seus próprios comportamentos e olhar muito, sobretudo, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você está se achando mais irritadiço, se você está se achando mais depressivo que o normal, se você está dando mais trabalho com comida, com sono, com alimentação, com atividade física, são 3 grandes sinais, né? O sono, a atividade física e a alimentação. Então, se nesses 3 você não está se cuidando, não está cuidando muito da aparência, é um bom momento para você pensar se isso pode ser uma crise de saúde mental e também pedir para as pessoas que estão próximas de você para te ajudarem nesse diagnóstico. Então, pergunta aí para o seu esposo, para a sua esposa, pais, parentes, irmãos, joga limpo com eles. Olha, você acha que eu estou mais irritado que o normal? Você acha que eu estou mais triste que o normal? Você acha que alguns dos meus comportamentos eles estão chamando a atenção ali de uma forma mais destrutiva? Você acha que eu não estou sendo muito eu? Então, essa questão de você jogar limpo com as pessoas ao seu redor é muito importante. Por quê? Porque eu gosto de lembrar que o meu quadro, ele foi um quadro muito sério no começo, seguido de vários episódios. Então, pode acontecer mais de uma vez. Você vai criando uma resiliência, você vai criando algumas cascas em relação às crises maiores, porém, eu não me coloco aqui numa posição de super-homem para vocês. Eu não me coloco numa posição de alguém que venceu uma crise de saúde mental e hoje pode falar para você de que nunca mais vai acontecer. Não existe fórmula mágica. Então, mesmo eu hoje, com mais de 8 anos aí trabalhando no meu autoconhecimento, minha saúde mental, faço terapia até hoje,
Já parei de fazer, já voltei, já fiz com mais intensidade, com menos, mas não deixo terapia por nada, porque é o meu espaço ali de descompressão, é o meu espaço comigo mesmo, sabe? E mesmo assim, turma, existem picos de ansiedade, existem picos em que a gente se sente mais deprimido, existem picos em que eu duvido de mim mesmo, em que eu me pego pensando se eu sou capaz, se eu sou pronto o bastante para algumas iniciativas. Então, não confundam a mim e a outros palestrantes que vão falar sobre saúde mental com super-heróis e super-heroínas. Isso não existe. Então, a dica que eu posso deixar aqui para você é de você se observar, pedir ajuda às pessoas ao seu redor e também de que você possa aí realmente fazer essa pergunta para você constantemente de como que anda a sua saúde mental. Então, revisando aqui as 4 dicas que eu deixei para vocês, tá? Para você sair daqui já conseguindo aí se monitorar, conseguindo se olhar melhor. Vamos revisar as 4 dicas que eu trouxe para você. Já entreguei 3 e vou fechar com a nossa 4ª, tá certo? Primeiro é você fazer o que você ama, ter pertença aí no que você faz e ter realmente um trabalho que te gere mais felicidade do que ansiedade, que te gere mais contentamento do que um cansaço em vão. Segundo, a gente falou sobre você não se fechar, não ter medo de pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda, saber realmente que ninguém constrói nada grande sozinho e que você vai precisar de profissionais aí de saúde mental para auxiliar você a se entender melhor e também se cuidar melhor, tá certo? Terceira dica que eu deixei foi contar com o seu grupo de apoio, então pedir realmente a opinião das pessoas, como seus familiares, como as pessoas que estão mais próximas de você, para saber se você está mais ou menos estressado, mais ou menos ansioso, e não precisar resolver tudo sozinho, não carregar o peso do mundo nas suas costas. E a 4ª e última dica que eu quero deixar é para que você não se compare. Hoje a gente vive na rede social a todo instante. Se você está nesse vídeo até agora comigo, você merece o máximo de respeito, porque você está cuidando de você já. Só que talvez você vai sair daqui e ir para um outro vídeo e se comparar com muita gente que está postando uma vida perfeita. Ninguém posta as lutas do dia a dia, ninguém posta os dias que está chorando quietinho no quarto, ninguém posta os dias que está cansado e acabou descontando na família o estresse do dia a dia. Não se compare, cuidado para não cair nessa máxima de que todo mundo é perfeito na rede social e que só você está passando por dificuldade. Eu garanto que muitas das lutas que você tem, eu também tenho e vários dos outros colegas que aparecem aqui no canal, no vídeo, nos eventos, sempre vão ter, porque isso se chama ser humano e ser humano é ser vulnerável, tá certo? Se você gostou desse nosso bate-papo, se esse conteúdo sobre saúde mental fez sentido para você, eu quero te convidar para o Respire, um evento que vai trazer ali discussões necessárias para lidar com a ansiedade do mercado imobiliário. Então, o Respire é um evento organizado pelo IBREP, que vai trazer temáticas como a que eu trouxe aqui para ti, de burnout, de ansiedade, sempre à luz do mercado imobiliário. Ele vai acontecer nos dias 26 e 27 de agosto, em alusão ao Dia do Corretor, que é no dia 27. Então, não deixe de se inscrever para o Respire e não deixe de também respirar, porque tudo que acontece entre o momento que você nasce e o momento que você morre é apenas uma respiração. Então, permita-se respirar, permita-se colocar seus 2 pés no chão aí e ainda nesse vídeo fazer 3 respirações fundas para você lembrar de que saúde mental pode estar a uma respiração de distância. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Alves, @o Rafa Professor, e eu espero te ver nas redes sociais cuidando mais de você. Até o próximo vídeo.